fiz com todo fervor. Ele virá como tem prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensinamento. Estamos estudando sobre a escatologia do Apocalipse e o arrebatamento da igreja. Hoje vamos falar sobre o milênio. Amém, queridos? Nós vamos orar pedindo a graça de Deus sobre aqueles que vão estar conosco. Pastor Oerle, bem-vindo, Deus abençoe. Pedindo a Deus que ouça a nossa oração e o clamor. Muitos pedidos têm entrado no nosso caderno e nós estamos agora colocando nas mãos do Senhor para que Ele ouça todos esses clamores e nos responda pela sua misericórdia, que é infinita. Amém, queridos? Vamos estar falando com Deus. Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu sabes dos pedidos, Tua serva Lucistela pediu pelo pai da Sander, que está em momentos difíceis, quero entregar nas Tuas mãos a vida dele, Pai, como todos os demais pedidos que estão no nosso caderno de oração.
Quero orar por aqueles que estão conosco nessa live, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir como uma mensagem matutina amanhã, Pai. Aqueles que precisarem do teu socorro, que tiver um pedido, Pai, tu sabes as lutas que as famílias estão entrando, nossos serviços de saúde estão precaríssimos. Ó Senhor, mas nós temos um Deus que é por nós, Pai. Assim eu te apresento todos os nomes que estão no nosso caderno, como todos que serão colocados nessa live, Pai. Quem precisar do teu socorro, Pai, já estou te pedindo que entres com providência e que tu respondas a oração e o clamor de cada um e o pedido de cada um eu já te apresento, Pai. Agora eu quero orar por todos que vão estar conosco nessa live. Abençoa todos eles, Pai. Que eles tenham uma noite abençoada e que possam, Pai, descansar no Senhor, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, ó Pai Santo. Também oro pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, nesses dias difíceis que estamos atravessando, Pai. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre a tua igreja. Abençoa os teus ungidos que ministram a tua palavra, para que estejam alertando o teu povo para o momento que estamos vivendo. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, aqueles que serão eleitos para o próximo governo também. Nós queremos já entregar nas tuas mãos, Pai. Segura a tua igreja, segura o teu povo. Nós oramos assim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, são todos bem-vindos. Aí está Iracema Bittencourt e outras pessoas que estão aí, que já passou os nomes, mas quero dar bem-vindo a vocês. E vamos agora, vou te convidar para cantarmos o número 469 da harpa cristã, ao estrungir da trombeta. Amém? Vamos louvar ao Senhor com esse cântico e depois nós já estaremos meditando. Trombeta, neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Maria Prado, bem-vinda, Pai do Senhor. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Eusina, Eusina, a paz do Senhor, bem-vindo. Nos altos céus fruir. Francisco Pereira, a paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Tá aí, Selma Cordeiro, a paz do Senhor, Selma, bem-vinda. Aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ouvir o nosso nome ser chamado. Isso é muito interessante porque a gente sabe que quando nós estamos numa seleção, o nosso maior anseio é ouvir o nosso nome ser chamado, como que escolhido, que aprovado, não é verdade? Louvado é o Senhor. Agora imagine na chamada de Deus, não é? Aí o cantor diz, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Amém, amados? Queridos, abra sua Bíblia agora no capítulo 20 do livro de Apocalipse, e nós vamos estar lendo, ao todo são 15 versículos, não é? Então nós vamos ler esses 15 versículos para nós fazermos uma meditação. Vamos ver se dá para nós fazermos toda a meditação hoje. Amém? É isso aí, minha querida irmã Selma. Vamos lá. O texto diz assim como título, Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, não é? O texto diz, Apocalipse 20, vamos começar no versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas Deus desceu fogo do céu e os devorou. Oh, Jesus! E os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o tempo. Vamos completar o texto, que agora é do verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Olha, meu irmão, que coisa, hein? Grandes e pequenos, diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui estão os 15 versículos deste capítulo, amados. Então nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. Aqui nós estamos sabendo que se trata exatamente, não é, da conclusão, não é? Da conclusão. Vamos lá. A introdução ao estudo, né? Já lemos os versículos.
Vamos fazer agora uma reflexão do texto, né? Como acabamos de ler. A pergunta é essa: como será a vida no milênio? Porque o milênio é o nosso estudo de hoje. 1000 anos de paz. Porque quem vem incomodando a terra, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e que ele tem trazido toda essa destruição, como o próprio Jesus disse, lá no capítulo 10 do livro de João, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É o trabalho dele. Roubar, matar e destruir. Outra vez ele é apresentado como o príncipe deste mundo. Foi ele que lá nos primórdios, quando via a alegria do casal que foi colocado no paraíso, foi lá, os tentou e fez com que eles tropeçassem, não é? E desde então aconteceu o que está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 2, né, de Hebreus, 2 de Hebreus, nos versos 14 e 15, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então aqui é o Senhor que o enfrentou, que na cruz, não é, dando a sua vida por nós, nos libertou do jugo de Satanás. Mas ele continuou até essa data. Aqui, o que nós lemos é isso: desceu um anjo. Agora imagine que esse anjo desceu com cadeias, não é? Para amarrá-lo, cadeias fabricadas lá na oficina, lá no céu. Aí você diz: mas tem oficina no céu, meu irmão? O que tem lá é muita coisa, né? Mas vamos lá, eles descem, amarra Satanás e durante 1000 anos ele vai ficar sem poder incomodar ninguém, não é? Então a terra, não obstante, não é? Porque ainda existirão pessoas não cristãs, né? Não transformadas, porque a igreja, o que vai acontecer com a igreja? A igreja, ela foi arrebatada, é a nossa visão pré-tribulacionista, porque se nós formos consultar N correntes de pensamento sobre este assunto, obviamente que eu vou passar aquela que eu preparei e também escrevi no meu livro, no Arrebatamento da Igreja, a Escatologia do Apocalipse. Então eu estou passando para vocês uma ideia bíblica, que alguém chegou a dizer que o milênio vai ser no céu, mas está descartado isso. Poucos são os que pensam assim. Outros acham que os mortos estão todos no lugar, sejam salvos ou não, esperando a hora de voltar. Eu vou ficar com a Bíblia. Por que eu vou ficar com a Bíblia? Está escrito aqui que quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. Então, o ladrão da direita disse para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele creu que Jesus tinha um reino e que foi a palavra que Jesus deu para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. E o nosso Deus não mente, o que ele fala se cumpre. Amém, queridos? Então, estamos muito tranquilos nisso daí. Outro ponto é quando nós vamos encontrar Moisés e Elias conversando com Jesus, como está lá no capítulo 17 do livro de Mateus, quando Jesus se transfigura, estava lá Moisés e Elias, né, conversando. Ah, mas aquilo ali é representativo, cada um vai dar a interpretação da sua cabeça. A Bíblia está falando que ele é ali, Lucas, e o escritor chega a dizer que conversava com Jesus acerca da sua morte. Então, está aí, né? Está aí nossa irmã Rosmeira, faz Senhor, querida, dá um abraço no mar, saúde para vocês. Então o que acontece? O próprio Jesus, quando fala, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos estão vivos, né? Uns na presença dele, outros aguardando o julgamento, porque não creram em Jesus, e nem na promessa de Jesus, então não tiveram chance, porque Jesus foi contundente: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Não há segunda chance, não tem missa, não tem reencarnação, que a ideia dos homens, as religiosidades deles tentam responder perguntas que não têm base aqui neste livro. Eu fico com a palavra de Deus. Amém, querido? Então eu creio piamente que os servos de Deus estão de fato na presença de Deus, que um dia
regressarão para tomarem o corpo, ressuscitando, não é? Já com o corpo incorruptível, como vai acontecer com aqueles que vão passar pela grande tribulação, porque como nós já pregamos em outras aulas, né? A primeira ressurreição tem duas fases. A primeira é a fase da igreja e a segunda vai ser a fase dos pós-tribulacionistas, que é o texto que nós lemos. Mas vamos lá, tirar dessas dúvidas a princípio, vamos ver o que diz a palavra, como será a vida no milênio. Imagine todos os salvos que participaram das bodas do Cordeiro, já em corpos transformados. Aqueles que passaram pela grande tribulação, já também em corpos transformados. Então, a igreja do Senhor e aqueles que passaram pela tribulação, todos já estão em corpos incorruptíveis. Corpos semelhantes ao de Jesus, é o que está na palavra. Mas vamos lá, como será a vida no milênio? Vamos ver. Tempo de paz absoluta, justiça, segurança se sucederão durante o milênio, período em que o Senhor Jesus reinará na terra. Ele descerá, ele estará reinando. Ninguém vai elegê-lo não, porque ele não veio para ser eleito, ele veio porque ele é o Senhor. Ele é o dono do céu e a terra e tudo que nela há, nós pertencemos a ele, só que nos afastamos dele através do pecado de Adão. Mas Jesus veio, como está escrito 15:22 de 1 Coríntios, em Adão todos morremos, mas em Jesus todos somos vivificados. Aceitou Jesus, é uma nova criatura. Amém, querido? Vamos lá. Isso será possível porque Satanás estará derrotado e preso para que o longo período de paz seja assegurado. Está lá no capítulo 21 e 12 que nós lemos. Enquanto isso, a justiça divina recompensará os que foram martirizados durante a grande tribulação por não se curvarem ao anticristo. Está lá em Apocalipse 20, verso 4. Então aqueles que passaram pela grande tribulação, que tiveram suas vidas ceifadas, o outro ponto é esse também, né? Porque esses estarão diante do trono pedindo ao Senhor, Senhor, até quando não vingarás as nossas mortes daqueles que habitam na terra? Ele não estava em nenhum Hades, ele estava na presença de Deus, falando com Deus, que é para onde vão os salvos do Senhor Jesus. Vamos lá, como prêmio serão ressuscitados em corpos também transformados e reinarão com o Senhor Jesus, juntamente com os que fizeram parte da primeira ressurreição, que no caso é a igreja glorificada, após as bodas do Cordeiro de 7 anos. Eu creio que a igreja sobe para passar 7 anos com o Senhor, daí é que temos incentivado, preparemos-nos, irmãos. Satanás tem criado estratégias, tem criado entretenimentos, enfim, tem assediado os crentes. E é isso que Paulo diz, o escritor aos Hebreus no capítulo 12, põe lá, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como fazendo? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós estamos rodeados de grande testemunho, mas essas testemunhas não é as pessoas que estão à nossa volta, não. É o capítulo 11, onde estão aqueles homens que deram suas vidas, que venceram, são chamados heróis da fé. Agora é a nossa vez, é a tua vez, Márcio, é a minha vez, é a tua vez, querido, que está comigo aí, porque todos nós estamos completando a obra que eles, nos seus tempos, deram suas vidas e venceram. E Jesus nos deu do seu Espírito para sermos vitoriosos. Vamos lá, o período de mil anos é descrito no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Neste lapso temporal, Satanás será lançado no abismo e Jesus governará com seus eleitos. Oh, glória a Deus! Glorificada com seus eleitos, a igreja glorificada, que participaram das bodas do Cordeiro, e os que vieram da grande tribulação, que não adoraram nem a besta nem a sua imagem, nem receberam nas suas mãos e suas testas o sinal dela. As nações continuarão incrédulas e pecadoras, e o pecado não deixará de existir, embora naturalmente com menos intensidade do que acontece hoje. Porque, queridos, nós vamos viver em outra situação. Olha o que diz Isaías 65:20 para esse período. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias,
porque o menino morrerá de 100 anos, menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Exatamente por isso é que Satanás, quando for solto no fim do milênio, não terá dificuldade para enganar as nações e levá-las à revolta final contra Deus. Queridos, quantas nações ainda estarão aqui, não é? Como explicar isso? É o que a Bíblia diz. Vamos continuar. Ainda lendo Isaías 19, 21 a 25, diz assim: e nesse período muitas nações existirão, como o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e cumprirão. O Egito, está aí o Egito, é isso que está dizendo aqui, o Egito. Eu estou lendo Isaías 19, 21 a 25. Eu continuo. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios virão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, olha só, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Olha em que situação, em que mundo nós vamos estar vivendo no milênio. Eu ainda leio Isaías 66, 19 a 21, que diz: e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsa, a Pula, a Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, e que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Agora é só um texto interessante. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos e em carros, em eliteiras, sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem a sua oferta em vasos limpos à casa do Senhor. E terão que trazer mesmo. Vamos para Zacarias 14, verso 16 a 19. Olha o que está registrado aqui, queridos. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subiram a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. O Senhor regerá com vara de ferro, irmãos. Hoje o culto tem que ser voluntário, ali o culto vai ter que ser obrigatório. Tá vendo? Mas vamos continuar. Do versículo 7 ao 10, nós lemos, Satanás é solto da prisão. Olha como que a glória de Deus, as maravilhas de Deus, nem sempre faz as pessoas se converterem e começarem a entender que é um Deus no céu e ele na terra é dependente dele. Depois de toda essa glória, 1000 anos se passaram. Imagine, nasceram, morreram, muitos morreram no pecado, vão levantar, vão ressuscitar na última ressurreição para condenação. Outros morreram, reconciliados com Deus, quando lá na última, quando diante do trono branco, vai ser conferido lá no versículo 15 do capítulo 20, está lá, e foi aberto o livro da vida, e os que não foram achados escritos. O que quer dizer isso?
é que nesses 1000 anos, muitos também serão salvos. Mas serão salvos por quê? Porque vão obedecer, vão amar o Senhor, vão estar entendendo que eles não estão ali só porque são obrigados, não. Estão ali porque aceitaram o Senhor e a adoração do Senhor. Então muitos serão salvos nesse período também. Deixa eu continuar, vamos lá. Satanás é solto, é do verso 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Olha só, irmãos. O 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos na cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Ah, que pena, não é? Tanto tempo para se salvarem, tanto tempo para abraçarem Jesus, para aceitar as suas instruções, para os obedecer, para os amarem, para entrarem no estágio que os salvos estarão. Porque eles receberão, trarão, nós receberemos essa oferta, consagraremos e levaremos ao Senhor. Veja a missão dos santos, como será. E toda a terra o Senhor será conhecido. Por que será conhecido? Porque o governo dele vai ser um governo de paz. O que mais o homem sonha com paz, é com alegria, com harmonia, com justiça. Todas as vezes que o telejornal é ligado, onde alguém é martirizado, ou alguém é injustiçado, as pessoas clamam, queremos justiça. E sempre que eu ouço alguém dizendo, queremos justiça, eu digo, os ouvidos de Deus estão ouvindo, queremos justiça, queremos justiça. E virá um governo de justiça para este mundo, 1000 anos. Não serão só os salvos que vão estar aqui, os que das nações sobrarem estarão aqui ainda. Amém, queridos? Vamos lá. E o diabo, não é? Então vamos lá. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo dos céus e devorou. Eles vão lutar contra Deus, aquele que criou todas as coisas. Ele nem precisa de soldados lutando por ele, uma voz só. Fogo desceu, como aconteceu nas guerras do Israel, nos dias, né, do Antigo Testamento. O Senhor descia, lutava pelo seu povo e subjugava as nações, mas eles perderam, né? Eles preferiram a monarquia, trocaram a teocracia pela monarquia nos dias de Samuel. Não é? Então o Senhor diz, não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, não. É a mim, que pena. E eu digo para vocês, hoje é a mesma coisa. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa a tua vida estar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós. Amém, queridos? Mas vamos lá. Então, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Primeira besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Foi quem inaugurou o lago de fogo, foi a besta e o falso profeta. E agora Satanás também vai. Mas quando o trono branco for instalado e os homens forem julgados, todos os homens ímpios também serão lançados. Mas deixa eu continuar na reflexão. Agora eu faço uma reflexão do texto, né? No final do milênio, temos uma inserção de um episódio estranho, cuja fonte só pode ser divina. Isto é, que Satanás será solto da sua prisão e sairá novamente a enganar as nações, reunindo-as para a guerra. Ora mesmo, lutar contra Jesus, lutar com esse poder. Oh, querido, nós estamos do lado do mais forte. Nós estamos do lado da vida, nós estamos do lado da saúde, nós estamos do lado do amor, da paz. Por isso é que o cristão não pode odiar ninguém. O elemento é seu inimigo, você é amigo dele. O elemento te faz mal, vai fazer bem. Porque não quer dizer que alguém te faça algo mal e que vai ficar sem que o Senhor lhe cobre. Não, de jeito nenhum. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Mas você deve deixar isso com o teu Deus, com o nosso Deus. Você vai amar, você vai ajudar, você vai socorrer, você vai fazer o que você puder. Porque, queridos, o que vem aí não é 1 ano de prisão, não é 10 anos de prisão, não é 100 anos de prisão. É uma eternidade no lago de fogo do desespero. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças para pregar o evangelho, para pregar esse Senhor vivo, aquele que veio buscar e salvar o perdido. E como ele diz Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que se converta dos seus maus caminhos. Então,
Aí está, queridos, porque é isso que o Senhor quer de nós, não é? Então está aqui o que nós acabamos de ler, né? Então está aqui o ataque final contra o acampamento dos santos e a cidade querida, Apocalipse 29. Nenhuma menção se faz de como Cristo e o seu povo enfrentará esta última tentativa louca de Satanás. Tudo é silêncio no arraial e na cidade. As nações apóstatas marcharão para os braços da morte. Você está lutando contra Deus? Aí eu me lembro daquela vez que Eliseu acorda lá na sua casa e a cidade está cercada pelos inimigos. E o empregado dele levanta assustado. Meu Senhor, nós estamos perdidos, olha aí. E Eliseu naquela calma que nós devemos de ter. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Nada o assusta, o perigo não assusta, a morte não assusta, porque ele sabe que a nossa morte, o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Essa morte física, ela é instantânea. E quando essa morte física chegar, o que disse Paulo? O morrer para mim é lucro. Ele disse lucro. E o viver é Cristo. Se eu estiver vivo, eu vou falar de Cristo. Como é bom você ter esse propósito. Minha vida aqui é servir ao meu Senhor. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Que a minha vida seja de noite buscando, falando com o Senhor e perguntando sempre ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, me envia. Queridos, é isso que nós temos que pensar, porque nós estamos com um grande tesouro, é o que está escrito lá no capítulo de 2 Coríntios, né? Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Mas a grande verdade é que esse tesouro é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, esse livro que está nas nossas mãos, que deve de estar também na nossa vida, para estarmos sendo revestidos do Senhor, da força do seu poder, e estarmos então trazendo as pessoas que está se aproximando o dia, e muitos estão morrendo e entrando no inferno, como aquele rico dos dias de Lázaro, lá que Jesus contou no capítulo 16 de Lucas. Ele vivia despreocupado, ele vivia esplendidamente. Às vezes eu fico olhando os milhões e as pessoas, né? Pessoas que gastam numa noite R$1 milhão, porque ele tem muito. Tudo bem, querido, eu não tenho nada a ver se a pessoa trabalhou, conseguiu, sei lá como, tá tudo bem. Mas e o que é que ele vai levar? O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde está o teu tesouro? Aonde está a tua certeza? O que será de você? Todos nós nascemos, me lembro quando eu fazia um seminário, era o meu professor, o eminente Gesiel Gomes, a primeira aula, me lembro como se fosse hoje. Eu sou da turma de 1979, imaginem. E ele entrou na sala e perguntou: qual é a realidade da vida? Essa foi a pergunta que o professor Gesiel Gomes fez na sala, era o meu professor de hermenêutica. Qual é a realidade da vida? Na hora que ele falou, me veio a morte, mas eu não tive coragem, eu estava ladeado por pessoas de nível muito maior do que o meu, ninguém se prontificou, ninguém se propôs a responder, eu guardei. Depois ele disse que, gente, a realidade da vida é a morte, você nasceu, você vai morrer, né? Aí eu vou lembrar que está em Hebreus, né, 9:27, todo homem está sujeito a morrer uma vez e segue para o juízo. Não tem meio termo, não vai haver uma segunda chance, não vai haver uma segunda chamada, ninguém pode fazer nada por quem já morreu. Vocês viram que o rico, quando estava lá no inferno, ele ainda tentou a convencer Abraão a mandar Lázaro de volta. E ele disse, não, se eles não acreditam no que está sendo pregado lá, tampouco acreditarão, ainda que Lázaro volte. Queridos, quem morreu sem Cristo está no inferno. Quem morreu com Cristo está no paraíso. Eu estou ouvindo aí doutores que eu fico parado de vê-los com tanta sabedoria, mas eu continuo aqui, ó. Olha onde eu estou, ó. Eu sempre digo e sempre vou dizer, quem tem a última palavra é esse livro, não é?
Louvado seja o nome do Senhor. Daí a necessidade de nós estarmos vivendo essa palavra, nos revestindo do Senhor. Às vezes o Senhor te acorda de madrugada, você olha para o relógio, meu Deus, está de madrugada. No outro dia você acorda no mesmo horário, Deus está te chamando para você orar, para você meditar, para você se preparar, para quando você chegar diante do povo de Deus, abrir a Bíblia e Deus está com o vaso dele preparado para usá-lo. Tem pessoas que só lêem a Bíblia na hora que vai ministrar. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Que a palavra de Deus habite em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas, porque um coração fala o que o coração está cheio, uma boca fala o que o coração está cheio, desculpe, porque o que está saindo da sua boca, se você está enchendo a sua mente com as novelas, com os filmes até pornográficos, eu gosto muito daqueles filmes de ação, querido, não é tempo para isso, é tempo de você procurar ação do Espírito Santo na tua vida, para onde você passar, e quando você abrir a tua boca, Deus te usar para falar a igreja dele, para libertar, levantar a igreja, botar a igreja em posição de sentido, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Só o Senhor tem a palavra que o povo precisa, mas se você se preparar, você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos lá. Tudo é silêncio no arraial e na cidade. As nações apóstatas marcharão para os braços da morte. Você vai lutar contra Jesus, está indo para a morte. Imagine, seu julgamento é súbito, rápido, esmagador e final. Com a destruição dos inimigos de Deus, Satanás é amarrado e lançado no lago de fogo. Agora não é por 1000 anos, não, agora é eternamente, no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, 10. Quem deu essa instrução para nós foi o presbítero Francisco Assis de Ladeira, porque o pastor colhe bastante instruções bíblicas, porque tem muitas instruções interpretativas, né, de ideias. Essas eu estou desprezando, irmãos. Eu quero a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Vamos lá, vamos detalhar agora a última grande guerra. Oh, Jesus! Como vimos, o glorioso período do milênio terminará com a rebelião das nações contra o governo de Cristo, logo depois que Satanás tiver sido solto, que as enganará, levando-as a revoltar-se novamente contra Deus. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, como já falamos, né? Essa batalha será a última grande guerra que haverá sobre a terra e merece que a estudemos detalhadamente. Vamos ver nesses poucos minutos que eu tenho, que eu posso ainda falar, para que entendamos melhor, relembremos alguns fatos relacionados com a penúltima grande guerra que será efetuada entre Jesus e o anticristo, sendo este auxiliado pelo falso profeta e jogados vivos no lago de fogo, e os seus exércitos serão horrorosamente derrotados. Está lá em Apocalipse 19, 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Jesus, né? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós comentamos isso antes, né? Satanás, o cabeça, será também responsável por essa guerra. Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele será preso por 1000 anos e não estará em ação durante o milênio.
quando haverá um período de verdadeira paz na terra. Oh, glória! O reino de Jesus será então implantado na terra como sede, com sede em Jerusalém. Está lá em Zacarias capítulo 8, 3-8, que diz: assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. Aqui se fala de pessoas que não foram transformadas. Porque imagine, quem for transformado, imagine o Gênesis, né? Cabeludo, uma cabeleira bem bonita que eu vou ter, não é? Ah, vocês vão ver, vão estar comigo lá, não é verdade? Nem vou levantar tomando remédio, eu tenho horror de tomar remédio, tem que tomar uma ordem médica, estou sempre, onde for 3 horas lá, para ser atendido, mas não me importa, daqui a pouco eu estou no corpo igual de Jesus, nunca mais remédio, nem dor, nem velhice, né? Uma coisa que me encanta é eu ver o anjo Gabriel. O anjo Gabriel estava lá no Antigo Testamento, 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, chega, aparece aqui nos dias de Maria para conversar com ela, falando, eu falei, meu Deus, é o mesmo anjo, não envelheceu, não perdeu a força. Oh, queridos, quem não quer gozar dessa glória, não é verdade? Então está aqui, as ruas e da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? É o Senhor que pergunta, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do leste e do oeste e os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Zacarias profetiza lá no capítulo 14, verso 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único. Oh, glória a Deus. Daniel 2,44 diz assim, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E lá em Daniel 7,27 está escrito assim, então toda a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Já imaginou você, pobrezinho aí, todo mundo te humilha? Olha, você vai levantar para governar com o Senhor. Nós vamos governar com o Senhor. Queridos, não é brincadeira, não. Quando eu vejo um anjo, não é? Quando Senaqueribe vai se levantar contra o Senhor mandou um anjo. Aquele anjo foi contra o exército de Senaqueribe e matou 185 mil soldados. Um anjo! Agora imagine nós revestidos do poder de Deus, né? Governando este mundo inteiro. Onde é que tem esses países aí enormes, né? Que tem milhões de habitantes, não é isso? E que dominam hoje. Como serão? Eles serão exterminados, não é? Estarão todos debaixo, né, da tutela do Senhor. O reino deles será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós fazemos isso com alegria, porque sabemos que é, mas naquele dia todos terão que se dobrar a essa realidade. Vamos agora para o finzinho. Ai, Jesus, o tempo está correndo. Vamos para Apocalipse, agora do versículo 11 ao 15. 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
e livros foram abertos. Você vai encontrar lá Fidel Castro, você vai encontrar lá Hitler, você vai encontrar lá o César, Nabucodonosor, esses homens todos que governaram, prepotentes, que davam uma ordem, todos tremiam para chegar diante deles, vão estar lá de cabeça baixa para receber a sua sentença. Que pena. Nós temos que orar pelo Putin, por esse governo da Ucrânia, governo, né, desses países que não deixam Jesus entrar, não é? Quantos países que não deixam, estão fechados, como a Coreia do Norte está lá fechado. Agora abriu-se uma portinha lá e nós estamos tentando entrar, ajudar a entrar. Tem homens, né? Davi Botelho está lá fazendo o trabalho dele, né? E aí nós vamos ter até uma palavra de um dos membros desse, vamos dizer assim, deste grupo, que vai falar para nós como podemos ajudar, e nós vamos ajudar. Vamos fazer tudo o que pudermos enquanto podemos, porque virá uma hora que não vamos poder fazer mais nada, irmãos. E o livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. Nada passa despercebido, queridos. Quando Jesus nos chama a atenção, que não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola, porque tudo está sendo registrado, queridos. Ah, mas eu sou crente salvo, não importa. Vigia com o que sai da tua boca, guarda os teus lábios, porque a palavra, ela que sai da nossa boca e contamina o homem, não é o que entra. Está tanta gente preocupada com o que come e não fica preocupado com o que fala. Muito cuidado, pelas tuas palavras serás julgado, pela tua palavra serás condenado. Aqui continua, o verso 3, o mar entregou os mortos que nele havia. Que coisa interessante, quantas pessoas são lançadas no mar e vai devolver? A morte e o Hades entregou os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Vamos para o 15 para encerrar. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O livro da vida vai abrir. Se o nome está lá, o meu nome está lá. O seu nome está lá, lute, crê em Jesus, deixa ele entrar na tua vida, porque aqueles que praticam iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lá em Mateus 7:21, Jesus deixou essa palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai Celeste? A tua santificação, que você viva uma vida para Deus, que Ele deu a vida dele por você, e agora você vai ter que dar a tua vida pelos teus irmãos. Mas um grande acontecimento universal deve ter lugar antes que haja paz e a justiça eternas, a saber, o juízo dos mortos impenitentes. O bispo Oré falou em nome de toda a igreja quando diz: parece-me que cada crente no Deus dos profetas e de nosso Senhor deve crer com eles em um dia de Deus que provocará o clímax da presente dispensação da história humana, né? Está aí, a segunda ressurreição. Agora não tem jeito, é a segunda ressurreição. Esta acontecerá no final do milênio. Que a primeira ressurreição foi somente de salvos, é indiscutível. Está lá no capítulo 26, 1000 anos antes, né? Entretanto, ao fazermos uma incursão no período dos 1000 anos literal do governo pessoal de Cristo na terra, com nascimento e morte, quando o germe do pecado estará latente no ser humano, está lá no 27:9, período em que a submissão a Deus será obrigatória, não é? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Entendo que poderão, nesse período de 1000 anos, entre os mortos que farão parte da segunda ressurreição, ter alguns que terão seus nomes no livro da vida. Desculpem aí, né?
Me aconselharam a não botar isso no meu livro, mas eu coloquei que eu tenho minhas convicções. E que, não obstante não terem participado da primeira ressurreição em suas duas fases, participarão da mesma bênção, uma vez que esses nomes foram escritos dentro da presciência de Deus. Romanos 8, 29. O que escrevo aqui é para a avaliação e melhor compreensão de todos. E repito, não afirmo com certeza, pois a Bíblia não registra com clareza que haverá salvação nessa ressurreição. Mas quando se abriu o livro, né, o da vida, não é? João viu o trono semelhante ao do início dos grandes juízos que precederam o milênio. Está lá no capítulo 4, 2 a 6, né? E logo fui arrebatado, de João, né, em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro trono foi posto no céu. Quanto ao segundo, não sabemos o lugar. Havia no primeiro arco celeste, indicando que Deus permaneceria fiel no cumprimento das promessas da aliança, como nós lemos lá em Gênesis 9, 11 e 19, quando acabou o dilúvio, né, e Deus vai descer e falar com Noé, fazendo aquele concerto que ele fizera com Adão, e que tudo desfez-se, né? Mas agora nós pertencemos à aliança de Noé, né? Quando você vê aquele arco-íris, que nós dissemos íris, aquele arco de cores que aparece quando a grande chuva, o sinal que Deus desceu, que não mais inundaria a terra com água para, vamos dizer, corrigir os homens, né? Do primeiro procediam relâmpagos, trovões e vozes, indicando juízos sobre a terra. Do segundo está escrito que era grande e branco, e que nos fala de poder ilimitado e de justiça pura e completa. Agora aqui, ó, e todos desde o princípio do mundo. Olha, o primeiro salvo da Bíblia foi Abel, o primeiro ímpio da Bíblia, olha quem é, não é? Desde o princípio do mundo, como Caim, o primeiro ímpio, está lá em 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas, serão ressuscitados. Agora o Caim vai levantar. Olha que coisa tremenda, né? As estatísticas registram atualmente que a população mundial ultrapassou a marca dos 7 bilhões de habitantes de vivos na Terra neste século 21. Agora, multiplicando pelos milênios passados, ainda que fosse menor número de habitantes, e subtraindo os salvos em Cristo, né, como está escrito lá em Lucas 13, 23 e 24, e disse-lhes Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Imagine a multidão que estará diante do trono branco, da justiça feita ao crime, exercida pelo Estado. Milhares escapam todos os anos. Na verdade, muitos crimes nem chegam a ser conhecidos pelas autoridades, mas ninguém poderá escapar a este julgamento. Os mortos serão chamados de suas sepulturas, do mar e do próprio Hades, é o verso 13. E aquele cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu tirei isso do comentário de Moody de Romanos Apocalipse, da editora Batista Regular. Queridos, não tem jeito, ninguém vai escapar, ninguém. Hoje os juízes são comprados, cada um faz o seu trabalho, sabe Deus como, mas ali não, o nosso Deus não é corrompível. Escute bem aí, ninguém escapa do juízo de Deus. Daí a necessidade dos crentes estarem bem atentos, porque como diz a palavra de Deus lá em Gálatas 7,6,
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, que é o Espírito com letra, o Espírito Santo, este ceifará a vida eterna. A morte não cessar de existir, mas tinha existência fora do plano de Deus. Está lá em 1 Timóteo 5,6. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo vivo está morto. Não era plano de Deus que o homem existisse fora do corpo, a primeira morte. Está lá em Eclesiastes 12,7. O pó volte à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Nem que existisse fora da presença de Deus. A segunda morte, como está lá em 2 Tessalonicenses 8,9. A segunda morte não quer dizer que a pessoa não exista mais, como algumas seitas ensinam. Isto é evidente, porque a besta e o falso profeta se acham ainda hoje, né, na segunda morte, depois de 1000 anos, dentro do que aprendemos, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para a sua reflexão, todos os nomes que estiverem escritos no livro da vida serão escritos antes desse dia. Amém, queridos? Eu já estou parando, depois faço essa conclusão na próxima quinta-feira, para não me estender muito, que já está terminando o meu tempo. Mas, queridos, vamos nos preparar, vamos pregar essa palavra, ide, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor colocou como missão principal dos cristãos, da igreja, os trabalhos de curas, os trabalhos sociais. Eles vêm, vamos dizer assim, como se fosse assim, a reboque, mas a missão da igreja, ide, pregai. Ah, mas eles não estão acreditando, está muito difícil. Pregue. A sua missão é pregar. Deixa que Jesus faça a obra. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem prega é você. Amém, queridos? Eu já vou encerrar, porque senão eu não paro mais, porque aqui começa a descer e eu tenho que entregar. Mas prometo que na próxima quinta-feira eu faço essa conclusão, porque nós já estamos quase que encerrando, né, os trabalhos deste livro que eu estou com vocês. Amém? Deus os abençoe. Né? Quero convidar vocês para amanhã, no primeiro horário, às 6 horas da manhã. O pastor Led está com a primeira hora, que é o clamor da primeira hora. O meio-dia é o clamor do meio-dia, não é? Com os nossos pastores. Às 16 horas nós temos a nossa mesa redonda. Não perca, que nós vamos ter um assunto empolgante para o teu coração. Né? Às 18 horas vem as nossas irmãs, não é? Com o clamor das 18 horas. Então, queridos, vamos estar buscando o Senhor. Nosso pastor Elci Santana está resolvendo lá uns impasses, mas daqui a pouco a audiência com você e Deus vai retornar e ele vai nos avisar, com certeza, que nós sentimos saudade daquele momento maravilhoso, né? Amém, queridos? E eu continuo dizendo a vocês, sábado, olha, sábado, às 16 horas também, né? Estará a igreja, o Ministério de São Miguel Paulista, comemorando 53 anos de trabalho. Eu estou há 35, né? O meu saudoso antecessor, pastor Maximino Rodrigues do Amaral, esteve então nos outros anos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E eu estarei lá com você, né? Nossas igrejas estarão lá presentes. Vai ser um trabalho assim, precisa ser muito bem administrado, porque são muitas oportunidades que eu tenho que dar e tenho que fazer isso tudo, pedindo a Deus sabedoria e pedindo paciência aos irmãos, né? Porque às vezes a gente tem uma oportunidade para um obreiro e abre a Bíblia e prega. Nós temos um pregador, né? Ele é que deve ficar com tempo para a pregação. Se você tiver a oportunidade para dar uma palavra, se irmãos, que a igreja está aqui, parabéns à igreja, parabéns, em nome de Jesus, amém, senta, não é? Porque assim nós vamos economizar o tempo e deixar o maior tempo para os louvores, que vamos ter louvores maravilhosos. Amém? Estamos trabalhando intensamente, não é? E precisamos, né, para que tudo corra na direção de Deus, mas com a organização que Ele nos chama a atenção para estarmos fazendo. Amém, queridos? Estou encerrando, então. Deus te abençoe, Deus te guarde. Agora eu vou voltar somente no domingo às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica. E você está convidado, né? 9 horas da manhã nós estaremos aqui para falar, né? O nosso assunto de domingo, oh Jesus, não é fácil, né? Pastor Gênesis prepara, mas eu vou dar para vocês, porque eu quero deixar para vocês estarem orando por esse tema que nós vamos ter,
no próximo domingo. E eu já vou dizer para vocês qual é o tema. Eu já tenho ele aqui arrumadinho, né? Está aqui. O tema do próximo domingo eu vou pregar sobre a depressão. Depressão. Depressão é um outro mal deste século. Nós falamos sobre exatamente a ansiedade e o medo, não é? Mas a depressão, não é? Nós precisamos de ver, e nós vamos estar estudando sobre o assunto domingo, às 9 horas eu te aguardo, amém? Deus te dê uma boa semana. Amanhã essa mensagem estará como mensagem matutina, e nós voltamos nos grupos, mas hoje está aqui à sua disposição no Facebook, Pastor Gênesis, Silva Costa e Márcia Costa, que é o meu Facebook. Ali você assiste, né? E pode estar sempre assistindo e passando para quem você quiser, se achar interessante. Eu cumpro a minha missão, meus irmãos. Amém? Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre do mal. Amém? Pai Celeste, quero entregar às tuas mãos os teus filhos que estiveram comigo nessa live, Pai, nesse ensinamento. Abençoa que a tua igreja se desperte para esse momento, Pai, e que faça e cumpra a missão dela, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque o Senhor nos deu do seu Espírito, tem nos dado da Assunção, tem nos dado os recursos que nós precisamos para fazer a sua obra. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, desperta os obreiros para estarem acordados para este momento que estamos vivendo, Pai. Assim, oro, entregando todos nas tuas mãos. Abençoa e nos prepare para continuarmos o teu trabalho. Prepara-nos para o sábado, para os nossos 53 anos de organização, que o ministério da igreja em São Miguel Paulista está nas tuas mãos, porque as tuas misericórdias estão sobre nós e nós te agradecemos. Agora despede-nos da tua paz. Eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Até sábado, o endereço é Monsenhor Lourenço Jordano, 1265, Parque Paulistano. 16 horas nós estaremos lá. Deus te abençoe e te guarde, e até lá. Tudo que eu pedi pra Deus, em você Ele me deu. Quando você chegou, eu vi que o meu pedido Ele atendeu. Tudo que eu já sonhei, com você eu conquistei. Viver pra sempre do seu lado, o presente que eu ganhei.